jovem vendia limões no trânsito e ajudava uma idosa moradora de rua, porém após ela ser levada ao hospital, um idoso em um carro luxuoso vai até o menino. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Pedro tinha apenas 10 anos, mas já conhecia o peso das responsabilidades. Todos os dias, depois da escola, ele corria para o ponto de trânsito mais movimentado da cidade com uma sacola cheia de limões frescos que ele e sua mãe colhiam no pequeno quintal de casa. Era ali, em meio ao barulho dos carros e ao vai e vem das pessoas, que Pedro ajudava a complementar a renda da família. Limões frescos. Apenas R$ 1 cada. Gritava Pedro, com a voz firme, mas sempre com um sorriso no rosto. Os motoristas, apressados, às vezes paravam para comprar. Ele não tinha vergonha, pelo contrário, sentia orgulho de poder ajudar a mãe, que trabalhava duro como faxineira e fazia o possível para criar Pedro sozinha. Uma tarde, enquanto vendia seus limões, Pedro notou uma senhora idosa sentada na calçada. Ela tinha os cabelos brancos desgrenhados e roupas gastas pelo tempo. Seus olhos, embora cansados, tinham uma gentileza que Pedro notou imediatamente. Oi, senhora. Quer um limão? Perguntou Pedro, aproximando-se com cuidado. A senhora levantou os olhos e sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. Ah, menino, eu adoraria, mas não tenho dinheiro, respondeu ela com uma voz suave e melancólica. Pedro olhou para ela e depois para sua sacola de limões. Ele sabia que não tinha muito, mas também sabia o que era passar necessidade. Não se preocupe, é por conta da casa. Disse Pedro, pegando 2 limões e entregando à senhora. A idosa olhou surpresa para o menino e aceitou os limões com gratidão. Muito obrigada, meu querido. Você tem um coração de ouro, disse ela, tocando levemente o braço de Pedro. Pedro sorriu e continuou vendendo seus limões, mas não conseguia parar de pensar na senhora. Ele sabia que ela precisava mais do que apenas limões. Então, no final do dia, quando contou o dinheiro que tinha ganho, decidiu fazer algo mais. No dia seguinte, Pedro voltou ao sinal de trânsito com a sacola de limões. Mas, dessa vez, ele tinha um plano. Após algumas horas de venda, ele guardou parte do dinheiro em um pequeno envelope. Quando viu a senhora novamente, foi até ela com o envelope nas mãos. Senhora, eu queria te dar isso, disse Pedro, estendendo o envelope. O que é isso, meu querido? Perguntou ela, surpresa. É um pouco de dinheiro. Não é muito, mas espero que possa te ajudar de alguma forma, respondeu Pedro, com os olhos brilhando de esperança. A senhora olhou para Pedro com lágrimas nos olhos. Ela aceitou o envelope com mãos trêmulas e puxou o menino para um abraço. Você é um anjo, menino. Um verdadeiro anjo, disse ela, emocionada. Pedro sentiu um calor no coração. Ele sabia que aquele gesto simples podia não mudar o mundo, mas mudava o dia de alguém, e isso já era o suficiente para ele. Enquanto continuava a vender seus limões, Pedro sentia-se mais determinado do que nunca. Ele sabia que cada limão vendido não era apenas R$ 1 a mais para sua família, mas também uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Os anos passaram rapidamente, e Pedro agora tinha 15 anos. A rotina matinal ainda começava com ele se despedindo de sua mãe, Clara, antes de sair para vender limões no mesmo ponto de trânsito. Tchau, mãe. Disse Pedro, beijando a testa de Clara. Tchau, filho. Tome cuidado, viu? Respondeu Clara, com uma preocupação evidente. As goteiras no teto de casa não tinham melhorado, e o inverno estava se aproximando, trazendo mais problemas para a pequena casa. Pedro pegou sua sacola de limões e se dirigiu ao ponto de trânsito. Ele cresceu acostumado à dura realidade da vida, mas nunca perdeu a esperança. Ao chegar, avistou Dona Maria, a idosa que lhe vinha ajudando há anos. Ela estava deitada na mesma calçada onde sempre ficava. Dona Maria, bom dia. Disse Pedro, aproximando-se com um sorriso. Ela não respondeu. Pedro franziu a testa e se ajoelhou ao lado dela. Dona Maria? Chamou ele,
tocando suavemente seu ombro. Dona Maria, acorde. Mas ela não se mexia. O coração de Pedro começou a bater mais rápido. Ele sacudiu-a levemente, mas não houve resposta. Desesperado, ele começou a gritar por ajuda. Alguém, por favor, me ajude. Chame uma ambulância. As pessoas ao redor pararam e começaram a se aproximar. Logo, alguém ligou para a emergência e uma ambulância foi chamada. Pedro segurava a mão de Dona Maria, lágrimas escorrendo por seu rosto jovem mas marcado pela maturidade precoce. A ambulância chegou rapidamente, e os paramédicos levaram Dona Maria e Pedro para o hospital. Durante o trajeto, Pedro não soltou a mão da senhora por um segundo sequer. No hospital, Pedro esperou ansiosamente enquanto os médicos atendiam Dona Maria. Finalmente, ele foi permitido entrar na sala onde ela estava deitada, com a respiração fraca. Pedro, sussurrou Dona Maria, com um sorriso frágil. Meu querido menino. Estou aqui, Dona Maria, disse Pedro, segurando a mão dela com força. Eu sinto que meu tempo está acabando, disse ela, a voz tremendo. Mas vou partir feliz porque tive o seu carinho todos esses anos. Você foi como um neto para mim? Pedro sentiu o coração apertar. Ele nunca soube muito sobre a vida de Dona Maria, apenas que ela vivia nas ruas. Ele sempre quis fazer mais por ela, mas nunca teve os recursos. Dona Maria, por favor, não fale assim, disse Pedro, a voz embargada. Não, meu querido. É a vida. E eu tive sorte de ter você. Obrigada, Dona Maria fechou os olhos lentamente, o sorriso ainda nos lábios. Ela faleceu segurando a mão de Pedro, que sentiu uma profunda tristeza tomar conta de seu ser. Ele ficou ali, ao lado dela, por um longo tempo, chorando a perda daquela que se tornou uma figura importante em sua vida. Mesmo devastado, Pedro sabia que o carinho que ofereceu a Dona Maria trouxe conforto a ela nos últimos anos de sua vida. E isso, de alguma forma, dava-lhe forças para continuar. Ele prometeu a si mesmo que, mesmo enfrentando as dificuldades, continuaria a fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor, assim como fizera para Dona Maria. Após o enterro, Pedro decidiu visitar a pequena cabana improvisada onde Dona Maria passava seus dias. Era um lugar humilde, apenas um grande lençol preso em 2 pedaços de madeira para protegê-la do sol e da chuva. Ao vasculhar as poucas coisas que ela possuía, Pedro encontrou alguns livros, cadernos e um álbum de fotografia desgastado pelo tempo. Ele pegou os objetos com cuidado, sentindo a importância de cada um deles. Ao abrir o álbum de fotografias, viu imagens desbotadas de uma vida que ele nunca conheceu. Fotografias antigas de Dona Maria jovem, rodeada de pessoas sorridentes. Ele sentiu uma tristeza profunda por nunca ter sabido mais sobre sua vida antes das ruas. Os cadernos e livros eram um mistério para Pedro. Ele sempre quis saber o que Dona Maria escrevia, mas ele era analfabeto, assim como sua mãe. Guardou os objetos com carinho e levou-os para casa, colocando-os em um local especial no pequeno quarto que dividia com sua mãe. Os dias seguintes foram difíceis para Pedro. A ausência de Dona Maria pesava em seu coração. Ele se culpava por não ter feito mais por ela enquanto estava viva. Mesmo com esses sentimentos, ele continuava vendendo limões no sinal, tentando manter a rotina que lhe era familiar. Limões frescos. Apenas R$ 1 cada. Gritava Pedro, com menos entusiasmo do que antes. Certa manhã, Clara percebeu a tristeza constante de seu filho e decidiu conversar com ele. Pedro, meu filho, você tem estado tão triste desde que Dona Maria se foi. Quer falar sobre isso? Perguntou Clara, com voz suave e preocupada. Pedro olhou para a mãe, os olhos cheios de lágrimas que ele tentava segurar. Mãe, eu queria ter feito mais por ela. Ela tinha livros, cadernos, eu queria saber o que ela escrevia, mas não sei ler, desabafou Pedro, a voz embargada. Clara abraçou o filho com força. Eu sei, meu filho. Nós fizemos o que podíamos com o pouco que tínhamos. Dona Maria sabia que você amava e cuidava dela. Isso é o que importa. Pedro assentiu, tentando encontrar consolo nas palavras da mãe.
mas a sensação de impotência ainda o acompanhava. Ele sabia que precisava continuar, não só por ele e sua mãe, mas também para honrar a memória de Dona Maria. Apesar da tristeza, Pedro levantava-se todos os dias e ia ao ponto de trânsito vender seus limões. Cada venda, cada sorriso que recebia dos clientes, era um pequeno passo para superar a dor que sentia. E ele prometeu a si mesmo que, um dia, aprenderia a ler e escrever. Não só por ele, mas para ler o que Dona Maria deixou para trás e continuar a fazer a diferença na vida de outros, assim como ela fez na dele. Pedro acordou sobressaltado, sentindo uma sensação fria e desconfortável. Ao abrir os olhos, percebeu que estava todo molhado. Uma goteira havia se formado exatamente acima dele, pingando insistentemente. Ele se levantou rapidamente, vendo que a chuva tinha intensificado durante a noite. Mãe? Está chovendo dentro de casa. Gritou Pedro, correndo para pegar baldes e potes para tentar conter a água. Clara, que também acordara com o som das goteiras, juntou-se ao filho na luta para bloquear a água que entrava por todos os lados. Vamos, Pedro, rápido. Pegue a bacia grande da cozinha. Disse ela, tentando organizar a situação. Eles passaram boa parte da manhã correndo de um lado para o outro, trocando os recipientes cheios e secando o chão. A pequena casa parecia não oferecer resistência à chuva que caía sem parar. Finalmente, quando a chuva diminuiu, eles puderam respirar um pouco mais aliviados. Acho que conseguimos conter o pior, disse Clara, exausta, sentando-se na cadeira velha da cozinha. Pedro, igualmente cansado, olhou para a mãe e suspirou. Vou vender os limões, mãe. Não podemos perder o dia de trabalho, disse ele, determinado. Clara olhou para o filho com preocupação. Pedro, você não está se sentindo bem. Passamos a manhã toda molhados. Pode ficar doente, alertou ela, colocando a mão na testa do filho. Pedro insistiu que estava bem e foi para o ponto de trânsito. No entanto, alguns dias depois, ele começou a sentir-se mal. Uma febre leve e uma tosse persistente o atacaram. Clara, preocupada, proibiu-o de sair para trabalhar. Você precisa descansar, Pedro. Ficar 2 dias sem vender limões não vai nos matar, disse ela, firme. Pedro concordou relutantemente, passando os dias deitado, tentando se recuperar. No 3º dia, enquanto ele tentava descansar, ouviu batidas fortes na porta. Clara ficou tensa, sabendo quem era. Ela abriu a porta, e lá estava o dono do pequeno barraco onde moravam, um homem de meia-idade com expressão severa. Clara, você sabe que está atrasada com o aluguel. Se não pagar dentro de um mês, vou ter que despejá-los, disse ele, sem rodeios. Pedro, fingindo dormir, ouviu cada palavra. Um nó se formou em seu estômago ao pensar na possibilidade de morar na rua. Ele sabia que precisava fazer algo. Nos dias seguintes, Pedro começou a sair escondido para vender limões. Esperava até que sua mãe saísse para trabalhar e então pegava sua sacola de limões, dirigindo-se ao ponto de trânsito. Mesmo ainda se sentindo fraco, ele sabia que cada venda era essencial para juntar o dinheiro necessário para o aluguel. Uma tarde, enquanto estava no ponto, um cliente habitual, o Sr. José, parou para comprar limões. Pedro, você parece pálido, está tudo bem? Perguntou o Sr. José, preocupado. Estou bem, só um pouco cansado, respondeu Pedro, forçando um sorriso. O Sr. José franziu a testa, mas não insistiu. Pedro continuou seu trabalho, vendendo limões e economizando cada centavo. Sabia que não podia falhar. A imagem de sua mãe preocupada e a ameaça de despejo o motivavam a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia difícil. No final do dia, Pedro voltou para casa com um pouco que tinha conseguido vender. Escondeu o dinheiro em uma pequena caixa de madeira que guardava embaixo da cama. Cada moeda era preciosa e ele contava ansiosamente, torcendo para que fosse suficiente no final do mês. Certa noite, enquanto contava o dinheiro, Clara entrou no quarto inesperadamente. Pedro, o que está fazendo? Perguntou ela, surpresa ao vê-lo com as moedas espalhadas sobre a cama. Pedro congelou, mas decidiu contar a verdade.
Mãe, eu não podia ficar parado sabendo que podemos ser despejados. Eu saí para vender limões escondido. Precisamos desse dinheiro para pagar o aluguel, explicou ele, os olhos cheios de preocupação. Clara ficou em silêncio por um momento, processando o que o filho dissera. Sentou-se ao lado dele e puxou-o para um abraço. Meu filho, você tem um coração enorme, mas não pode sacrificar sua saúde assim. Vamos encontrar uma solução juntos, ok? Disse ela, emocionada. Pedro assentiu, aliviado por ter compartilhado seu fardo com a mãe. Eles sabiam que o caminho seria difícil, mas juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Clara decidiu procurar mais trabalhos de faxina e Pedro continuou a vender seus limões, mas com mais cuidado para não prejudicar sua saúde. A vida era dura, mas a determinação de Pedro e o amor de Clara os mantinham firmes. Eles sabiam que, com esforço e união, conseguiriam superar até os momentos mais difíceis. E assim, Pedro continuou sua luta diária, sempre com o pensamento de que cada limão vendido era um passo a mais para manter seu lar seguro e garantir um futuro melhor para ele e sua mãe. Pedro continuava vendendo limões na rua todos os dias, mas sua saúde nunca se recuperou completamente da gripe que o acometeu. Mesmo assim, ele não podia se dar ao luxo de parar de trabalhar. Cada limão vendido era um passo a mais para garantir o aluguel e manter um teto sobre a cabeça dele e de sua mãe. Certa manhã, enquanto Pedro estava no sinal, um homem bem vestido passou por ele e parou. Era um homem alto, de aparência elegante, com um ar de preocupação ao observar o jovem vendedor de limões. Bom dia, garoto. Quanto custa cada limão? Perguntou o homem. R$ 1, senhor. Limões frescos. Respondeu Pedro, tentando mostrar entusiasmo, apesar de sentir-se fraco. O homem sorriu, tirando a carteira do bolso. Vou comprar alguns. Você parece estar trabalhando duro, disse ele, pegando algumas notas. Pedro ficou feliz com a venda, mas sua felicidade foi rapidamente substituída por um súbito mal-estar. Ele estava pálido e suando. O homem notou a mudança imediata na expressão de Pedro. Você está bem, garoto? Parece pálido, disse o homem, preocupado. Pedro tentou garantir que estava bem, mas antes que pudesse responder, sentiu a visão escurecer e desmaiou nos braços do homem. Ei, garoto! Acorde! Exclamou o homem, tentando reanimar Pedro. Vendo que ele não respondia, o homem o levantou nos braços e correu em direção ao hospital mais próximo. No hospital, os médicos imediatamente levaram Pedro para a emergência. O homem, ainda preocupado, esperou ansiosamente por notícias. Depois de algum tempo, um médico saiu da sala de exames. Ele está com pneumonia. Precisamos tratá-lo imediatamente, informou o médico. O homem, aliviado por Pedro estar em boas mãos, se apresentou. Meu nome é Rafael. Eu o encontrei desmaiado na rua enquanto ele vendia limões. Ele mencionou sua mãe, mas não sei quem ela é, explicou Rafael. Precisamos entrar em contato com a mãe dele. Sabe onde podemos encontrá-la? Perguntou o médico. Rafael balançou a cabeça, sentindo-se impotente. Infelizmente, não sei onde encontrá-la. Vou voltar ao local onde o encontrei e ver se consigo alguma informação, disse Rafael, determinado a ajudar. Rafael deixou o hospital e voltou ao ponto de trânsito onde Pedro vendia limões. Perguntou a várias pessoas, descrevendo o garoto e sua mãe, mas ninguém parecia conhecer a família. A frustração e a preocupação aumentavam, mas Rafael não desistiu. Enquanto procurava desesperadamente, Rafael avistou uma mulher chorando e perguntando freneticamente às pessoas na rua se haviam visto um garoto. Ele se aproximou dela, sentindo um estranho senso de reconhecimento. Com licença, senhora. Está procurando um garoto? Perguntou Rafael, tentando chamar a atenção dela. A mulher se virou, com lágrimas nos olhos, e Rafael ficou surpreso ao vê-la. Ela parecia muito com uma mulher que ele conhecia do passado. Lúcia? Murmurou Rafael, chocado. Clara ficou surpresa ao ouvir esse nome e limpou as lágrimas. Como você sabe esse nome?
Perguntou ela, confusa. Rafael piscou, percebendo o erro. Mas antes que pudesse responder, ele voltou ao assunto principal. Você está procurando um garoto? Um jovem que vende limões? Perguntou ele rapidamente. Clara sentiu, a preocupação evidente em seus olhos. Sim, meu filho Pedro. Você ouviu? Perguntou ela, desesperada. Rafael sentiu um alívio ao confirmar que havia encontrado a mãe de Pedro. Sim, encontrei Pedro desmaiado na rua. Ele está no hospital, está com pneumonia. Venha comigo, eu levo você até lá, disse Rafael, com urgência. Clara, ainda confusa sobre como Rafael sabia seu nome do passado, decidiu não questionar mais e seguiu rapidamente até o hospital. Ao chegar, correu para a sala onde Pedro estava. Lá, ela encontrou seu filho deitado, pálido e conectado a máquinas. Pedro, meu querido! Exclamou Clara, pegando a mão dele. Pedro abriu os olhos lentamente e viu sua mãe ao lado de Rafael. Mãe, murmurou ele, com um sorriso fraco. Clara olhou para Rafael, com lágrimas nos olhos. Obrigada, obrigada por salvar meu filho, disse ela, emocionada. Rafael acenou com a cabeça, sentindo-se aliviado por finalmente ter encontrado a mãe de Pedro. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava determinado a ajudar a família a superar essa situação difícil. Clara ficou ao lado de Pedro, segurando sua mão e oferecendo conforto. Rafael se sentou próximo, observando a cena com um misto de emoções. A estranha coincidência de Clara se parecer tanto com Lúcia continuava a intrigá-lo, mas naquele momento, a prioridade era garantir que Pedro recebesse o tratamento necessário. Os médicos continuaram a tratar Pedro com todos os cuidados necessários. Clara permaneceu vigilante ao lado do filho, enquanto Rafael se ofereceu para ajudar no que fosse preciso, determinado a apoiar a família da melhor forma possível. Com o passar dos dias, Pedro começou a mostrar sinais de recuperação, mas ainda estava fraco. Rafael se tornou uma presença constante, ajudando Clara com pequenas tarefas e trazendo notícias sobre a melhora de Pedro. A ligação entre os três foi se fortalecendo, e embora a sombra do passado ainda pairasse, eles estavam focados em um futuro melhor e mais saudável para Pedro. Finalmente, após dias intensos no hospital, Rafael e Clara levaram Pedro de volta para casa. O garoto ainda estava fraco, mas estava se recuperando lentamente. Assim que chegou, Pedro deitou na cama e dormiu imediatamente, exausto. Clara e Rafael se sentaram na pequena mesa da cozinha, finalmente tendo um momento a sós para conversar. A expressão de Clara estava séria, mas havia uma gratidão silenciosa em seus olhos. Rafael, como você conhecia minha irmã, Lúcia? Perguntou Clara, quebrando o silêncio. Rafael suspirou, olhando para baixo por um momento antes de encontrar os olhos de Clara. Lúcia foi minha noiva. Estávamos juntos há 5 anos. Mas ela me traiu e mudou de cidade para morar com outro homem, disse Rafael, com uma amargura velada em sua voz. Clara sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. Sinto muito por isso, Rafael. Minha irmã sempre foi muito egoísta, sempre pensando só em si mesma. Ela nunca se importou nem comigo, nem com Pedro, disse Clara, com uma tristeza evidente. Rafael olhou para ela, surpreso. Ela nunca mencionou que tinha uma irmã, ainda mais gêmea, comentou ele. Ela tinha vergonha de mim porque eu era pobre, explicou Clara. Lúcia sempre quis mais da vida e não suportava a ideia de estar associada a alguém que não tinha recursos. Rafael balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. Eu gostaria de ajudar você e Pedro. Sei que vocês estão passando por dificuldades, disse Rafael, decidido. Quando soube sobre o aluguel atrasado, insisti em pagar. Clara, por favor, deixe-me ajudar. Clara hesitou, mas a realidade de sua situação a fez aceitar a oferta. Aceito sua ajuda, Rafael, mas prometo que pagarei depois, disse ela, com firmeza. Rafael assentiu. Não se preocupe com isso agora. Vamos focar em melhorar a vida de vocês. Soube que você e Pedro são analfabetos. Gostaria de pagar uma professora particular para você e colocar Pedro na escola.
A educação é a chave para um futuro melhor. Clara ficou emocionada com a generosidade de Rafael. Rafael, você não precisa fazer tudo isso. Já fez tanto por nós, disse ela, tentando segurar as lágrimas. Clara, eu quero fazer isso. Pedro é um garoto brilhante e merece todas as oportunidades. E você também merece uma chance de melhorar sua vida, disse Rafael, com um sorriso gentil. Os dias seguintes trouxeram mudanças significativas para Clara e Pedro. Rafael providenciou o pagamento do aluguel atrasado, garantindo que eles não precisassem se preocupar com o despejo. Ele também encontrou uma professora particular para Clara, que começou a ter aulas em casa. Pedro, por sua vez, foi matriculado em uma escola, onde poderia continuar seus estudos e desenvolver seu potencial. A vida deles começou a mudar de maneiras que Clara nunca imaginou. Pedro, embora ainda se recuperando da pneumonia, estava animado com a perspectiva de ir à escola e aprender coisas novas. Clara, por sua vez, estava determinada a aproveitar ao máximo as aulas, vendo nelas uma oportunidade de dar um futuro melhor para ela e seu filho. Certa tarde, enquanto Clara revisava suas lições, Pedro chegou da escola com um brilho nos olhos. Mãe, hoje aprendi a escrever meu nome. Disse ele, empolgado, mostrando o caderno. Clara sorriu, sentindo uma onda de orgulho e esperança. Estou muito orgulhosa de você, Pedro. Vamos continuar aprendendo juntos, disse ela, abraçando-o. Rafael, que estava visitando, observava a cena com satisfação. Ele sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas sentia-se feliz por poder ajudar Clara e Pedro a superar as dificuldades. A cada dia, a ligação entre eles se fortalecia, e o futuro parecia cada vez mais promissor. Apesar das sombras do passado e das dores que carregavam, Rafael, Clara e Pedro encontraram um novo propósito. E, juntos, estavam construindo uma nova história, marcada pela superação, pela solidariedade e pela esperança de dias melhores. Alguns dias passaram, e a vida de Pedro estava mudando para melhor. Ele não precisava mais vender limões para sobreviver, e isso trouxe uma nova alegria ao seu cotidiano. Rafael tornou-se uma figura constante na vida de Clara e Pedro, visitando-os frequentemente e ajudando nas lições de Clara e Pedro. Pedro estava florescendo na escola. Ele adorava aprender e se dedicava com entusiasmo a cada nova lição. Clara, por sua vez, estava fazendo grandes progressos com sua professora particular, e Rafael continuava a apoiá-lo sempre que podia. Rafael, entretanto, estava lidando com sentimentos conflitantes. Ele olhava para Clara e sentia uma atração crescente por ela, mas não podia deixar de se perguntar se seus sentimentos eram influenciados pela semelhança dela com Lúcia, sua antiga noiva. Mesmo assim, a proximidade com Clara e Pedro só aumentava, e ele se pegava cada vez mais envolvido com a vida deles. Certa noite, Rafael não conseguiu mais conter seus sentimentos. Sentado com Clara na pequena sala de estar, ele tomou coragem e falou: Clara, preciso ser honesto com você. Desde que nos conhecemos, meus sentimentos por você só cresceram. Eu gosto muito de você e quero estar ao seu lado não apenas como um amigo, mas como algo mais, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Clara ficou surpresa e um tanto confusa. Ela gostava de Rafael, mas tinha medo de confundir amor com gratidão por tudo que ele havia feito por ela e Pedro. Rafael, eu não sei o que dizer. Eu gosto muito de você também, mas preciso de um tempo para pensar. Tenho medo de estar confundindo meus sentimentos, disse Clara, honestamente. Rafael assentiu, compreensivo. Claro, Clara. Tome o tempo que precisar. Eu estarei aqui, independentemente do que você decidir, respondeu ele, com um sorriso suave. Enquanto Clara refletia sobre seus sentimentos, Pedro estava focado nos estudos e aprendendo cada vez mais. Um dia, enquanto ia para a escola, ele notou um carro misterioso parado perto do sinal onde costumava vender limões. Um senhor bastante idoso estava parado ao lado do carro, olhando fixamente para o lugar onde Dona Maria costumava morar. Curioso, Pedro caminhou em direção ao homem, mas antes que pudesse alcançá-lo, o idoso entrou no carro e partiu.
Pedro ficou parado, observando o carro desaparecer na distância, intrigado sobre quem poderia ser aquele homem. Na escola, Pedro não conseguia tirar a imagem do idoso da cabeça. Ele mencionou o encontro a Rafael e Clara quando chegou em casa. Vi um homem estranho hoje, perto do lugar onde Dona Maria morava. Ele parecia estar olhando para lá, mas antes que eu pudesse falar com ele, ele foi embora, contou Pedro. Clara franziu a testa, preocupada. Será que ele estava procurando por algo ou alguém? Perguntou ela. Não sei, mãe. Mas ele parecia muito interessado naquele lugar, respondeu Pedro. Rafael, que estava ouvindo, refletiu sobre a situação. Pode ser alguém que conhecia Dona Maria. Talvez devêssemos ficar atentos e ver se ele volta, sugeriu Rafael. Os dias passaram, e Pedro continuou focado nos estudos, mas a imagem do idoso permanecia em sua mente. Clara ainda ponderava sobre seus sentimentos por Rafael, mas a proximidade dele só aumentava, fortalecida pela dedicação de Rafael em ajudar a família. Certa tarde, enquanto Clara e Rafael estavam sentados na cozinha, Clara finalmente encontrou as palavras que buscava. Rafael, eu pensei muito sobre o que você disse. Gosto muito de você, e não quero perder a chance de algo verdadeiro entre nós. Mas preciso que seja devagar, para termos certeza de que nossos sentimentos são reais e não apenas gratidão, disse ela, olhando para ele com sinceridade. Rafael sorriu, aliviado. Eu entendo, Clara. Vamos com calma, um passo de cada vez, respondeu ele, segurando a mão dela gentilmente. Enquanto a vida continuava a seguir seu curso, Clara, Rafael e Pedro enfrentavam os desafios e as incertezas juntos, construindo um futuro baseado na confiança, no amor e na esperança de dias melhores. E embora o mistério do idoso ainda pairasse no ar, Pedro sabia que, com Rafael e Clara ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer coisa que o destino trouxesse. Dias depois, Pedro decidiu ficar de vigia em um banco perto do lugar onde Dona Maria costumava morar. Ele esperou pacientemente por várias horas, na esperança de ver o homem misterioso novamente. Quando estava perto de anoitecer, o mesmo idoso apareceu, dessa vez em um carro ainda mais luxuoso. Pedro observou atentamente enquanto o homem descia do carro. O idoso notou o olhar fixo do garoto e caminhou em sua direção. Pedro se levantou, decidido a descobrir mais. O senhor está procurando por Dona Maria? Perguntou Pedro, direto. Ao ouvir o nome, lágrimas começaram a escorrer dos olhos do idoso. Ele confirmou com um aceno de cabeça e uma voz trêmula. Sim, estou. Você a conhecia? Perguntou o idoso. Pedro assentiu e começou a explicar. Conheci Dona Maria há alguns anos. Ela apareceu um dia e passou a morar embaixo de uns panos na rua. Ninguém sabia muito sobre ela. Por 5 anos, ela viveu na rua até que faleceu recentemente. Eu tentei ajudar como pude, mas nunca soube muito sobre seu passado, disse Pedro, sentindo uma tristeza ao lembrar. O idoso não conseguia parar de chorar. Após alguns momentos de silêncio, ele se apresentou. Meu nome é Alberto. Maria era minha amiga, uma amiga de décadas, disse ele, com a voz embargada. Pedro então se lembrou dos pertences de Dona Maria que ele havia levado para casa e sugeriu. Tenho algumas coisas dela em casa. Se quiser, posso mostrar ao senhor. Alberto assentiu, agradecido. Pedro levou-o para sua casa, onde Clara e Rafael ficaram surpresos ao ver o idoso. Mãe, Rafael, este é o senhor Alberto. Ele era amigo de Dona Maria, explicou Pedro. Trouxe-o aqui porque ele queria ver os pertences dela. Alberto, ainda emocionado, confirmou com a cabeça. Maria era uma mulher muito especial. Agradeço por me permitir ver suas coisas, disse ele, com gratidão. Pedro entregou a Alberto o caderno e o álbum de fotos de Dona Maria. Ele explicou. Eu nunca li o caderno, porque ainda estou aprendendo a ler bem. Mas sei que eram importantes para ela. Alberto folheou as páginas com cuidado, vendo as fotos e lendo algumas passagens. Ele chorou silenciosamente enquanto relembrava o passado. Maria era uma mulher muito rica, começou Alberto a explicar.
Ela tinha um filho que era sua vida. No entanto, esse filho se casou com uma mulher pobre e Maria não aprovou. Houve uma grande discussão quando Maria soube que a mulher estava grávida. Seu filho saiu de casa com a esposa grávida. No caminho, devido à briga, ele não se concentrou no trânsito e bateu o carro. Ele e a esposa morreram no acidente. Clara e Rafael ouviram a história em silêncio, absorvendo a tragédia da vida de Maria. Maria nunca suportou a culpa. Ela culpava seu dinheiro pela morte do filho. Então, simplesmente saiu de casa e nunca mais voltou. Havia boatos de que ela morava nas ruas, mas ninguém conseguia encontrá-la, continuou Alberto. Pedro, com os olhos marejados, imaginou a dor que Maria carregava. Ele sentiu um aperto no coração, mas também uma certa paz ao pensar que Maria talvez estivesse agora em paz com seu filho no céu. Alberto olhou para Pedro e Clara com gratidão. Agradeço a vocês por cuidarem de Maria da melhor maneira possível. Posso levar o caderno para ler mais um pouco? Pediu ele. Pedro assentiu. Claro, senhor. Pode levar. Alberto agradeceu mais uma vez e saiu da casa, prometendo retornar com o caderno. Pedro ficou olhando para a porta, sentindo um misto de tristeza e compreensão. Maria passou por tanto sofrimento, mas pelo menos agora ela pode estar em paz, disse Pedro, pensativo. Clara abraçou o filho, confortando-o. Você fez o melhor que pôde, Pedro. E agora sabemos mais sobre quem ela era. Isso é importante, disse ela, com carinho. Rafael, tocado pela história, colocou a mão no ombro de Pedro. Você tem um coração enorme, Pedro. Maria teve sorte de te encontrar, disse ele. Pedro assentiu, determinado a honrar a memória de Dona Maria, sabendo que a bondade que demonstrou a ela foi um farol de luz em sua vida difícil. E assim, com o apoio de Clara e Rafael, ele seguiu em frente, levando consigo as lições de compaixão e resiliência que Maria lhe ensinou. Dias depois, Clara sentiu que era hora de falar com Rafael sobre seus sentimentos. Eles estavam na pequena sala de estar, onde tantas conversas significativas haviam acontecido. Clara respirou fundo, olhou para Rafael e disse: Rafael, eu pensei muito e cheguei à conclusão que não consigo mais guardar meus sentimentos. Eu também estou apaixonada por você. Rafael sorriu, aliviado e feliz. Ele se aproximou de Clara e a beijou suavemente. Pedro, que estava no quarto, percebeu a felicidade no ar e ficou contente ao ver sua mãe finalmente encontrando um pouco de alegria em meio a tantas dificuldades. Estou tão feliz por você, mãe, disse Pedro, com um sorriso radiante. Rafael, vendo a felicidade de Clara e Pedro, fez uma proposta. Por que vocês não vêm morar comigo? Minha casa é grande e confortável. Será muito melhor para vocês dois. Clara e Pedro se entreolharam, emocionados e agradecidos. Eles aceitaram a oferta de Rafael, e assim começaram a arrumar suas poucas coisas para a mudança. Enquanto organizavam os pertences, ouviram batidas na porta. Pedro foi atender e ficou surpreso ao ver Alberto. Senhor Alberto, que bom vê-lo. Entre, por favor, disse Pedro. Alberto entrou na casa com um semblante sério, mas acolhedor. Eu queria falar com todos vocês, começou Alberto, sentando-se à mesa com Clara, Rafael e Pedro. Eu li as anotações de Maria e tenho algo importante a dizer, disse Alberto, segurando o caderno que Pedro lhe entregará anteriormente. Alberto começou a falar sobre o conteúdo das anotações de Maria. Ele explicou como Maria havia expressado profundo arrependimento por ter interferido no amor de seu filho. Ela admitira que a esposa de seu filho era uma boa mulher, e que seu preconceito por ela ser pobre acabou destruindo a vida de todos. Nas anotações, Maria também falava muito sobre Pedro. Maria escreveu que você, Pedro, era como um neto para ela. Ela falava sobre como você sempre lhe dava comida e esmola, mesmo quando tinha pouco para si. Maria disse que sua vida foi mais feliz por ter você ao lado dela, contou Alberto, com lágrimas nos olhos. Pedro sentiu o coração apertar ao ouvir essas palavras. A bondade que ele demonstrara para com Dona Maria agora era reconhecida de uma forma que ele nunca imaginara. Alberto continuou.
No dia em que Maria morreu, um advogado foi até minha casa. Maria não tinha mais parentes ou filhos, então ela deixou tudo para mim, seu melhor amigo. Mas eu já sou rico, até mais do que Maria. E, sinceramente, não preciso de mais dinheiro. Estou velho e quero fazer algo significativo. Ele olhou diretamente para Pedro. Pedro, se Maria te via como um neto, é justo que tudo o que ela tinha seja seu. Vou transferir todos os bens de Maria para você. Parte do valor será passada para Clara e a outra parte ficará retida até você completar 18 anos. Clara e Pedro ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Antes que pudessem responder, Alberto continuou. E não aceito um não como resposta, disse ele, com um sorriso caloroso. Clara começou a chorar de emoção e agradeceu a Alberto do fundo do coração. Muito obrigada, senhor Alberto. Isso significa o mundo para nós, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pedro sorriu, sentindo uma mistura de alívio e felicidade. Agora, mãe, teremos uma vida melhor. Muito obrigado, senhor Alberto, disse Pedro, com um brilho nos olhos. Rafael também ficou feliz e aliviado ao ver que Clara e Pedro finalmente teriam a segurança e o conforto que mereciam. Meses depois, a vida de Clara e Pedro havia mudado drasticamente. Eles se mudaram para uma casa grande e bonita, com um jardim espaçoso onde Pedro havia plantado limões. Ele gostava de cuidar das árvores e colhê-los, lembrando-se dos dias em que vendia limões no trânsito. Certo dia, enquanto colhia limões no jardim, Pedro entrou na casa com uma cesta cheia. Ao passar pelo corredor, parou diante de um retrato de Dona Maria, bem vestida e usando várias joias. Ele olhou para a imagem com carinho e respeito. Pedro fez uma reza silenciosa, agradecendo por tudo que Dona Maria proporcionara a ele e à sua mãe. Dona Maria, espero que esteja feliz ao lado de seu filho no céu. Obrigado por tudo, murmurou Pedro, sentindo uma paz interior. Na cozinha, Clara e Rafael estavam tomando café da manhã, sorrindo um para o outro. A felicidade agora fazia parte de suas vidas cotidianas. Bom dia, mãe, Rafael, disse Pedro, entrando na cozinha com os limões. Bom dia, meu querido. Esses limões estão lindos. Respondeu Clara, com um sorriso radiante. Obrigado, Pedro. Você fez um ótimo trabalho no jardim, disse Rafael, orgulhoso. Pedro sentiu-se imensamente grato por tudo o que havia acontecido. Ele sabia que a bondade e a compaixão que havia demonstrado a Dona Maria não apenas mudaram a vida dela, mas também a dele. Agora, ele estava determinado a continuar honrando sua memória, vivendo uma vida plena e significativa. A nova vida de Clara, Pedro e Rafael estava apenas começando, e juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. A história de amor, sacrifício e redenção de Dona Maria nunca seria esquecida, e a herança que ela deixou era muito mais do que riqueza material, era uma lição eterna de compaixão e generosidade. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.